Pessoal, muita gente me pediu questões desse tipo, né, cara? Eu acabei fazendo esse vídeo aqui. São questões que envolvem brilhos de lâmpada, tá? Potência consumida pela lâmpada, quando entra em curto ou não, quando tem chaveamento. Então são questões interessantes, cara, e bem atuais, tá? Bom, pessoal, muita gente me pediu um vídeo sobre essas questões, né, de brilho de lâmpada, quando a lâmpada brilha mais, brilha menos, quando entra em curto. Está relacionado à potência da lâmpada, né? Que ora pode ser relacionada com a resistência, ora pode ser relacionado com a DDP, ora pode ser relacionado com a corrente, tudo bem? Então a questão de brilho está relacionada à potência, consequentemente o consumo, né? Agora a proporção, cara, vamos entender primeiro que existem três equações para a gente trabalhar com potência elétrica, tá? U quadrado sobre R, RI quadrado, U vezes I. Então, cada situação, você vai ter que usar uma equação diferente, né, cara? Melhor dizendo, dependendo da situação, uma equação se enquadra melhor que a outra, tudo bem? Então, imagine uma seguinte situação, tá? Você está na sua casa, então a tensão ali é constante, todo mundo é ligado em 110 volts, tudo bem? Logo, a constante do problema vai ser a DDP. Então, para saber se consome mais, se brilha mais, temos que ver quem influencia e como influencia na potência do aparelho. Então, eu quero saber potência, tá? Justamente para avaliar o brilho de uma lâmpada, por exemplo, e eu tenho o U constante. Eu vou pegar, cara, essa equação daqui. Potência igual a U vezes I, primeiramente, tá? Lembrando, né, que a gente não pode esquecer disso, que a potência mede a taxa de energia pelo tempo. Quanto maior a potência, maior brilho. Isso é só para lembrar o que eu havia falado com vocês. Então lá, quando U constante, né, cara, lembra da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I? Então, se U é constante, né, R e I se tornam inversamente proporcionais. Então, a partir do momento que eu reconheço a constante, eu consigo enxergar a proporção dos outros dois caras. Agora, para a equação de potência, né? Se U é constante, nós temos pot diretamente proporcional à corrente elétrica que atravessa a lâmpada, por exemplo. Então, se eu dobrar a corrente, eu vou dobrar o brilho, dobrar a potência, porque o U é constante. Aqui na segunda equação, quando o U é constante, potência e resistência são inversamente proporcionais. Se você, no caso, diminui a resistência, vai aumentar a potência dessa lâmpada, tudo bem? Então, olha só, o mais importante é você observar no problema quem é a constante, tá? Depois que você enxergar a constante, é que você pode tirar suas conclusões, se o brilho é proporcional à corrente, se é inversamente proporcional à resistência, etc. Vamos para os exemplos, né? Enem 2015. A rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra, por engano, uma lâmpada incandescente com potência de 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Quer dizer, para dissipar uma potência de 100 watts, ele tem que ser ligado em 220. Só que ele mora no lugar de 110. Comprou enganado. Então, se essa lâmpada for ligada na rede de tensão de 110 volts, o que acontecerá com essa lâmpada? Bom, galera, tem que ver o seguinte, é a mesma lâmpada. Então, a constante do problema agora, a constante do problema é a resistência, tá? Então, olha só, o que vai mudar é a potência em função da DDP mudar. A resistência é a mesma. Então, eu peguei essa equação aqui de potência elétrica, tá? U quadrado sobre R. Então, calculando a resistência, ó, vai ser a tensão ao quadrado, passei o R para cá, né? Tensão ao quadrado dividido pela potência. A resistência dessa lâmpada é de 484 ohms, exatamente. Agora, eu vou ligar essa mesma resistência numa tensão de 110. Olha o que vai acontecer. 110 ao quadrado dividido pela resistência, né, que é 484, dá 25 watts. Opa, peraí. Olha só a proporção, galera. Potência diretamente proporcional ao quadrado da DDP. Tudo bem? Quando a resistência é constante. Então, observa aqui, ó. Se a 220 volts, eu tenho uma potência de 100 watts. Quando a DDP caiu pela metade, eu vou dividir esse cara por 4. Aqui eu estou dividindo, aqui eu vou dividir também. São diretamente proporcionais, tá? Só que ao quadrado. Quer dizer, a tensão caiu pela metade, de 220 para 110.
Beleza? A potência caiu de 100 watts para 25. Então, o que acontece com a DDP vai acontecer com a potência, né, ao quadrado. Tudo bem? Quer dizer, a DDP caiu pela metade, a potência caiu a quarta parte, né? Quadrado de 2 é 4. E isso quando a resistência é constante, tá, galera? Então, é muito bom você observar qual é a constante do problema, lembra? Então, vamos lá. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Tudo bem. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 pode ser adaptado para funcionar em 220, quer dizer, uma tensão maior, de modo a manter inalterada a sua potência. Olha só, galera. Manter inalterada a sua potência, quer dizer, a potência vai ficar constante, cara. Então, já sei qual é a constante do problema. Tudo bem? Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra. Então, agora ele quer manter a potência, tudo bem? E a gente vai mexer com a resistência porque a tensão foi mexida. Então, tem que adaptar a resistência justamente porque a tensão que esse chuveiro vai ser ligado é outra. Tudo bem? Ele vai ser ligado em 220. Ele foi feito em 110, para ser ligado em 110, vai ser adaptado e ligado em 120. Então, vou pegar essa equação de potência aqui, ó, que tem U, que está mudando na questão, tem R, né, que vai mudar na questão, e a potência é constante. Como a potência é o mesmo valor, vou igualar. Ó, U ao quadrado sobre R1 do primeiro, né, 110 volts, e U ao quadrado do segundo, que é 220 volts, sobre R2. Tudo bem? Cara, fazendo essa continha aqui, eu chego na seguinte relação, R2 igual a 4R1. Quer dizer, a segunda resistência, tá, tem que ser 4 vezes a primeira. Usando a segunda lei de Ohm, o que eu tenho que fazer aqui, né? Mudar a resistividade, mudar comprimento, mudar a área de seção transversal do fio. Então, a opção correta é a seguinte, cara. Para isso dar certo, eu vou... Para quadriplicar a resistência, né? Para isso dar certo, tem que quadriplicar a resistência. Então, eu preciso de um fio de comprimento 4 vezes maior ou uma seção reta 4 vezes menor. Quer dizer, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento. Se eu quadriplico o comprimento, quadriplico a resistência. Mas não tem essa opção. A resistência é inversamente proporcional à área. Quer dizer, se eu dividir a área por 4, eu vou quadriplicar a resistência, que é o que eu quero. E essa opção tem, ó, reduzir a quarta parte a área de seção reta do fio. Tudo bem? A resistividade aí ele não mexeu. Ele só falou da proporção entre R e comprimento. R e área. Tudo bem, galera? Bom, pessoal, aqui eu tenho a exemplificação, né? A simulação, vou fazer com vocês para mostrar o fenômeno, tá? Essa questão é a questão de 2014 do Enem, essa questão aqui. Tudo bem? Só para lembrar, ó, lâmpada 1, 2 e 3 são lâmpadas iguais, tudo bem? Ele fala. O gerador ideal, os fios ideais. E esse gerador ele pode ser ligado na posição A ou na posição B. Aqui nós temos uma chave, né, que pode alterar o tipo de ligação. Aí ele pergunta, considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver em que posição? Então vamos lá para a simulação. Bom, tem posição A, que é essa posição de cima, posição B, que é a posição de baixo. Lâmpada 1, 2, 3 aqui no sentido horário. Tudo bem? Coloquei as resistências iguais, porque ele falou, né, que as lâmpadas são todas iguais, e uma bateria de 9 volts. Ficou um pouco fora aqui da diagramação lá bonitinha, né, do desenho, porém a ligação é a mesma, tá? Posição A, posição B. Coloquei a resistividade do fio muito pequena, quer dizer, o fio ideal de resistência desprezível, e a bateria também com resistência desprezível, bateria ideal, como na questão, tudo bem? Como aqui a DDP ela é constante, não vou mudar o gerador, vai ser 9 volts o tempo inteiro, nós temos aí, quando a DDP é constante, potência diretamente proporcional à corrente que atravessa a lâmpada. Então, quanto maior a corrente, maior a potência, maior o brilho. Tudo bem? Então, vamos lá, ligando na posição B primeiro. Nós temos essa configuração aqui, tá? De circuito. Esses dois aqui, L1 e L3 em paralelo, e L2 aqui por fora, em série com eles. Tudo bem? Vamos ver a corrente que atravessa a lâmpada 1. Beleza, gente? Repara aqui, ó, 0,3 na lâmpada 1. Agora eu vou soltar aqui e ligar na posição A. Quando eu ligo na posição A,
esse cara aqui, ele fica fora do circuito, eu não ligo ele. Tudo bem? Como se estivesse dando um curto nele, né? Ele está fora. Quer dizer, eu não escolhi ele para estar no circuito, tudo bem? Apaguei a lâmpada do corredor da sua casa. Então tá aqui, vamos ver a corrente agora que atravessa a lâmpada 1. Opa, 0,9. 0,9 amperes. Portanto, uma corrente maior, uma potência maior, porque o U é constante, uma capacidade de brilho maior. Então a lâmpada 1 vai brilhar mais quando você liga a chave na posição A. Então, respondendo aqui a questão, posição A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Quando eu ligo na posição A, nós temos aqui uma resistência em paralelo de 10 e 10. Lembra quando são iguais, pega o valor e divide pela quantidade? Uma resistência em paralelo de apenas 5 ohms. Quando eu ligo na posição B, a resistência fica 5, né, aqui em paralelo, 5 mais 10. Tudo bem? Então fica 15 ohms. Aumentou a resistência, diminuiu a corrente do circuito, consequentemente a capacidade de brilho. Curiosidade aqui, eu vou mostrar o brilho de cada lâmpada, tá? Que é proporcional à corrente, ó. Essa aqui é 0,3, essa aqui é 0,3, óbvio, né? São lâmpadas iguais em paralelo. A corrente se divide por igual. E aqui adivinha a corrente aqui? 0,6. Como o circuito é ideal, 0,3 por cima, 0,3 por baixo, nós temos aqui 0,6 amperes. Beleza? Agora ligando novamente na posição A. Olha a corrente agora. 0,9 e 0,9. Correntes iguais. Quer dizer, diminuir a resistência equivalente do circuito, porque eles estão, né, em paralelo, a gente diminui a resistência, aqui no caso é 5 ohms, consequentemente aumentando a corrente, a capacidade de brilho da lâmpada 1. Bom, agora essa questão da UERJ aqui, né? Em uma experiência, 3 lâmpadas idênticas, L1, L2, L3, lâmpadas iguais, resistências iguais. Foram inicialmente associadas em série e conectadas a uma bateria E de resistência interna nula, a bateria ideal. Cada uma dessas lâmpadas pode ser individualmente ligada à bateria E, né? Chamou de bateria E, sem se queimar. Então elas funcionam e não queimam, né? Mesmo ficando sozinhas com a bateria. Observe o esquema do circuito. Então, as lâmpadas têm aí, ó, é uma associação em série, L1, L2, L3, no sentido horário, tudo bem? Em seguida, os extremos comuns L1 e L2 foram conectados por um fio metálico. A afirmativa que descreve o estado de funcionamento das lâmpadas, né, dessas 3 lâmpadas, nessa nova condição. Bom, aqui quando a gente faz essa ligação aqui, pessoal, a gente estabelece um curto-circuito. É igual o potencial desse ponto ao potencial desse. Então, acabo deixando a lâmpada L1 e L2 de fora. A L3 vai ficar sozinha associada em série com a bateria. Então, a resistência caiu de 3R para um R só, com a DDP constante. Então, DDP constante, se a resistência cai, a corrente aumenta muito. Então, o brilho da lâmpada 3 vai aumentar demais. L1 e L2 se apagam, tá? L3 permanece acesa. Agora vamos ver aqui numa animação. Tem aqui, ó, a mesma questão, tá, pessoal? Só coloquei um interruptorzinho aqui para mostrar desligado e depois ligado para vocês. E a corrente, né, que vai acontecer aqui com a lâmpada 3, que eu falei para vocês que o brilho aumenta, consequentemente a potência aumentou, né, devido ao aumento da corrente. Primeiro eu vou ligar na configuração inicial. Tá vendo aí? Bateria ideal, tá? Fio ideal, resistência zero, tudo bem entendendo a zero. Nós temos aqui também uma chave interruptora com resistência desprezível. Olha a corrente que passa pelas 3. É a mesma, né? Estão em série. Tudo bem, galera? Foi? Agora eu vou dar o curto-circuito que ele coloca na questão. Ele liga esse ponto a esse aqui. Vamos lá. Olha o que acontece. Eu igualo o potencial desse ponto ao potencial desse. Eu dou um curto-circuito nessas 2 lâmpadas aqui, ó. Elas se apagam, tudo bem? Nada como a prática, né, galera? Virtualmente, mas é prática. Vamos ver a corrente agora que passa na lâmpada 3. Ela permanece acesa, L1 e L2 se apagam. E eu falei com vocês, a questão nem pediu, mas eu falei com vocês que o brilho aumenta, né? O constante, potência e I diretamente proporcionais. Porque se o brilho aumentou, a corrente foi de 0,3 com um valor maior. Vamos aqui, ó. 0,9. Quer dizer, a resistência caiu a terça parte, a corrente multiplicou por 3, né? Aumentou 3 vezes, inversamente proporcional.
Muito obrigado, galera.